Bom dia, boa segunda-feira. Começamos mais uma semana cheias de energia e a aula de hoje é a aula número 15 e vai ser a última aula desta sequência de aulas, desta temporada, por assim dizer. E o tema que eu trago hoje, tendo em conta que estamos no verão, na época das férias, o tema é como manter os hábitos nas férias. E se vocês já me acompanham aqui há algum tempo, já sabem que eu defendo que nós devemos viver todos os dias como se estivéssemos de férias. De uma maneira leve, com autocuidado, com descanso, sem grandes stresses, mas sabemos que, na prática, existem muitas coisas que mudam quando nós estamos no nosso dia-a-dia a trabalhar e quando nós vamos realmente de férias. Às vezes, pela localização onde nós estamos, porque saímos efetivamente de casa, ou porque também as nossas rotinas mudam completamente. Nós não temos que acordar todos os dias para ir trabalhar, nós não temos horários tão rigorosos, apesar de continuarmos a ter horários. As nossas obrigações ou os nossos compromissos não são exatamente os mesmos. E, precisamente porque as nossas rotinas mudam, os hábitos que nós temos no nosso dia-a-dia acabam por sofrer alterações. Ou porque estamos num local ou numa circunstância em que deixamos de fazer esses hábitos, ou porque acabamos por, como estamos de férias, adquirir outros hábitos. E eu quero-vos falar precisamente sobre isso, porque às vezes é um bocado complicado, quando nós vamos de férias, nós deixamos completamente certos hábitos, como, por exemplo, ir ao ginásio, ter uma determinada alimentação cuidada, ter uma rotina de trabalho para quem é empreendedora, para quem trabalha por conta própria ou nos seus projetos. Obviamente que isso muda tudo. E quando nós vamos de férias, existe a preocupação em manter o nosso negócio online, não é? Ou seja, vou de férias, quem é que vai fazer ou quem é que vai manter o negócio ativo? Porque normalmente somos uma equipa, o nosso negócio somos só nós, não dá para delegar. Há a questão, às vezes, de culpa, porque estamos a quebrar com os nossos bons hábitos de exercício, de alimentação ou até de rotina de trabalho. E também há a frustração quando temos que recomeçar a nossa rotina depois das férias e é muito difícil porque a nossa rotina alterou completamente o que era antes de nós irmos de férias. E eu vou falar aqui, em alguns pontos, sobre como lidar com esta alteração de rotina para podermos manter os nossos hábitos e depois, quando retornarmos, ser mais fácil voltar à nossa rotina habitual e aos nossos hábitos habituais. E o que é que eu tenho aqui? Então, por exemplo, manhãs. Aquelas pessoas que têm o hábito de, como eu, de se levantar cedo, fazer determinadas coisas antes de ir trabalhar, começar a manhã logo com energia. Quando nós vamos de férias, ninguém quer estar a acordar às 6 da manhã. Para começar, porque não temos um horário de trabalho em que temos que cumprir, e porque normalmente quando estamos de férias jantamos tarde, vamos nos divertir, deitamos-nos tarde e ninguém vai querer acordar às 6 da manhã. Se é uma coisa que vocês gostam de fazer, fantástico. Mas quando não queremos manter essa rotina, o que é que nós podemos fazer? Podemos, efetivamente, aproveitar as férias ao máximo e fazer os horários que nós quisermos, ou podemos ter em consideração de não mudar radicalmente os nossos horários. Como, por exemplo, ao fim de semana, não é? Nós temos o nosso horário de segunda a sexta de trabalho e depois ao fim de semana temos sempre tendência a mudar. A questão é que, se nós mudamos muito o nosso horário ao fim de semana, quando nós retornamos na segunda-feira vai ser muito complicado. Então, nas férias é a mesma coisa. Se vocês, nas férias, forem se deitar todos os dias às 3 da manhã e acordar ao meio-dia, quando for para retornar, vai ser um bocadinho complicado. Então, a minha sugestão é, ok, não é preciso acordar às 6 da manhã, mas se calhar tentar equilibrar um bocadinho. Em vez de acordar todos os dias ao meio-dia, tentar acordar mais cedo. Aproveitar as manhãs para ler, para descansar, para fazer até algum exercício, se for o caso, para ir logo para a praia, para quem quiser, ou ir passear. E se não for necessário, realmente não deitar todos os dias tarde. Se for uma coisa que é fundamental para vocês férias, é isso, é deitar às 4, 5 da manhã, dormir até ao meio-dia e para a praia a tarde toda, coisas assim do género, fantástico. Uma outra sugestão que eu tenho é,
poucos dias antes de voltarem de férias, começarem a alterar esse horário. Pensar que, ok, faltam 3 dias para voltar para as férias. Se calhar, os próximos 3 dias não me vou deitar tão tarde. Vou começar a me levantar mais cedo. E assim vai ser uma transição para quando na primeira segunda-feira de retorno ao cotidiano e eventualmente à semana de trabalho, seja mais fácil vocês poderem adaptar o vosso horário. Porque se vocês, no último dia de férias, se forem deitar às 3 da manhã, com o mesmo entusiasmo que durante as férias todas, depois vão ter que se levantar às 6, às 7 da manhã para irem trabalhar, como devem calcular, não vai correr muito bem. Portanto, tentarem criar um equilíbrio, ou durante as férias, um meio termo, ou nos últimos dias antes das férias, tentar fazer ali um desmame, por assim dizer, do horário de sono, para poderem estar mais perto da vossa rotina habitual quando regressarem efetivamente ao vosso dia-a-dia. Em termos de organização, quem faz como eu sugiro, que anda com a agenda, é claro que nas férias uma pessoa não vai andar com a agenda atrás, porque os compromissos não são os mesmos, normalmente não há compromissos, dependendo, a não ser que vocês estejam em algum lugar que queiram ir a museus, que comprem bilhetes que tenham uma hora específica, que queiram ir a concertos, obviamente que isso é importante. Mas tirando esses pormenores, normalmente durante as férias nós não cumprimos assim grandes horários. E, efetivamente, eu acho que vocês não precisam sentir culpa por não usar a agenda nas férias, porque não faz sentido. Se realmente têm compromissos, têm coisas que vocês querem fazer a horas específicas, é importante cumprir isso. E se for difícil, mesmo nas férias, vocês cumprirem os horários, efetivamente faz sentido ter uma agenda. Se não quiserem levar a agenda em papel, pelo menos usar uma agenda digital, para vocês porem os vossos compromissos. Eu quero ir àquele concerto àquela hora, tenho que sair X tempo antes, ou quero ir ao museu, comprei bilhetes que tenho que entrar a esta hora específica. Então, usar uma agenda digital, pôr os lembretes no telemóvel, para vocês efetivamente poderem aproveitar essas coisas das vossas férias, porque é importante. Não é porque vocês estão de férias que deixam de haver coisas importantes com horários. Se efetivamente vocês vão de férias, a única coisa que fazem é acordar, comer, ir para a praia, voltar e repetir todos os dias, obviamente para isso não tem horários. Mas, por exemplo, se vocês têm que apanhar um barco para ir para uma praia, ou se vocês querem ir a um parque aquático, por exemplo, também tem um horário de entrada e de saída, vocês têm que ter isso em consideração. Se não for uma coisa que vocês conseguem manter os horários e controlar sem uma agenda, tentem usar a agenda digital, os lembretes, o alarme do telemóvel, para vocês perceberem que, ok, é verdade, eu tenho que estar no museu, no parque aquático, onde seja àquela hora, portanto, eu vou pôr aqui um lembrete para me organizar e sair de casa, ou do lugar onde eu estiver, a tempo para chegar a horas e para poder aproveitar aquilo que eu quero aproveitar no lugar onde vou. Portanto, nada de muito rígido, mas convém ser importante ter uma organização. Para quem faz exercício, há pessoas que vão de férias e continuam a fazer exercício todos os dias, como é hábito. E há pessoas que vão de férias e aproveitam o ginásio do hotel, ou de onde estão, ou vão passear para a praia, ou vão correr, tudo bem. Mas há pessoas que quando vão de férias, não querem em nada pensar em fazer exercício, porque quando fazem exercício, o hábito de fazer exercício já é um bocadinho de sacrifício. Conseguem manter o hábito no dia-a-dia, na sua rotina, mas quando vão de férias, a rotina desfaz-se, não é? Já não estou ao pé do meu ginásio, já não tenho a minha rotina de fazer exercício de manhã antes do trabalho ou depois do trabalho. Então, como é que vocês podem manter, de alguma maneira, fazer um pouco de exercício sem quebrar completamente a rotina? Supondo que vocês não querem fazer 15 dias, ou qual seja os dias de férias, completamente sem exercício. A verdade é que, como há aquelas pessoas, obviamente, que aproveitam e vão correr e que aproveitam o ginásio do lugar onde estão, ou procuram um ginásio do lugar onde estão, para essas pessoas é importante. Mas existem outras maneiras de fazer exercício. Vocês podem fazer exercício quando fazem caminhadas na praia. Muitas pessoas fazem caminhadas na praia, à beira d'água. Há muitas pessoas que fazem caminhadas de manhã, quando ainda está fresquinho, para aproveitar, às vezes estão no campo, para aproveitar o lugar onde estão.
Às vezes é bom porque quando se vão de férias têm outras companhias, nomeadamente família com quem não estão no dia a dia, e acaba por ser um bom momento para estar com a família e fazer caminhadas. Há quem, por exemplo, que outra coisa que vocês podem fazer? Atividades na praia, para quem vai para a praia. Andar naquelas gaivotas, sabem? Que é que são aquelas espécies de barquinhos que têm que dar ao pedal para andar na água. Isso é um bom exercício, isso é como andar de bicicleta. E às vezes as pessoas veem isso como uma diversão, mas não se lembram que realmente isso é um exercício. Além de fazer as caminhadas, por exemplo, também as atividades que se fazem na praia, como há pessoas que jogam vôlei, há pessoas que fazem aqueles jogos com as raquetes, mesmo que não seja uma coisa muito informal, isso já é fazer exercício. Portanto, a próxima vez que vocês estiverem, por exemplo, na praia e houver essa oportunidade, pensem, ok, vai ser divertido e vai ser uma boa maneira de eu fazer exercício durante as férias, enquanto me divirto. Ok, sem stress, sem obrigações, porque vocês estão de férias, mas mantendo um bocadinho a atividade física, que vocês não teriam por estar a quebrar completamente com a vossa rotina de ir ao ginásio, de fazer exercício. Eu aqui nem sequer falei em nadar, não é? Obviamente que uma das coisas que se pode fazer na praia é nadar, efetivamente, é um bom exercício. Subir escadas, claro que sim. Aquelas pequenas coisinhas que nós não damos valor, mas às vezes o fato de irmos a pé do lugar onde estamos até à praia também é um bom exercício, e nós andamos quilómetros às vezes sem dar por isso. Portanto, não há desculpas para quebrar com o exercício, com a atividade física. Há sempre imensas maneiras de manter esse hábito. Não tem que ser igual ao que vocês fazem no dia a dia. Vocês estão de férias, vocês estão numa rotina diferente. Portanto, vocês podem aproveitar para fazer de outra maneira. Em termos de hábitos de alimentação, eu faço muito isso. De segunda a sexta-feira tenho um determinado hábito de alimentação e depois tenho as minhas exceções ao fim de semana. E nas férias ainda mais exceções tem, não é? Uma pessoa vai de férias, não quer estar a fazer dieta, não quer estar a controlar, não vou comer o gelado, ou não vou fazer isto. Então, uma boa maneira de aproveitar as férias, comendo tudo aquilo que não nos apetece, é efetivamente comer de tudo um pouco, mas não comer até rebolar. É muito fácil nós nos entusiasmarmos e vemos comida, um pequeno almoço de hotel, ou comida muito boa que nós não comemos no nosso dia a dia, e nós queremos aproveitar, e nós comemos. Só que isso acaba por ser demais. Eu sei que, mesmo assim, mesmo com o equilíbrio que eu faço das férias, eu tenho sempre mais 1 ou 2 quilos quando volto de férias. É claro que são quilos que foram ganhos de uma maneira muito superficial, e depois, voltando à minha rotina normal, eu consigo equilibrar. Agora, se eu fosse de férias e comesse tudo aquilo que me apetecesse, quando eu voltasse ia ter mais peso, e ia ser um peso muito mais enraizado, ia ser muito mais difícil perder esse peso. Portanto, a minha sugestão é comer sim de tudo um pouco, mas não comer em grandes quantidades. Se vou a uma pizzaria ou comer uma coisa qualquer que eu gosto muito, comer, mas não preciso sair de lá a abarrotar. Se eu quero comer gelados, comer, mas tipo, não preciso estar a comer gelados ou todos os dias, ou a todas as refeições, ou, por exemplo, beber refrigerantes. Se calhar, em vez de beber o refrigerante, posso beber um sumo natural. Se calhar, não tenho que beber refrigerantes, sumos, cerveja, o que seja, a todas as refeições. Posso equilibrar um bocadinho, posso eventualmente fazer só uma refeição assim, daquelas mesmo, aproveitar bem, só uma por dia, e depois a outra refeição ser uma coisa mais leve, até porque se estivermos a falar de férias de verão com muito calor, às vezes sabe bem fazer assim só uns lanchinhos, comer assim uma comida mais leve. Não é deixar de comer aquilo que nós queremos, e não é deixar de aproveitar, porque obviamente nós vamos de férias, nós vamos para sítios diferentes, que temos a oportunidade de fazer coisas que não fazemos no dia a dia, nomeadamente comer coisas que não comemos no dia a dia. E eu acho que temos que aproveitar, e eu gosto de aproveitar, mas eu sei como é que funcionam os meus hábitos. E se eu puder aproveitar e não exagerar, para quando voltar ser mais fácil voltar à minha rotina normal, eu vou fazer isso.
e não é muito difícil, não é preciso fazer grandes sacrifícios, é apenas uma questão de fazer escolhas. Sim, apetece-me mesmo um gelado, vou comer um gelado. Preciso estar a comer 3 gelados por dia? Não, não preciso. Apetece-me comer, quer que seja, que agora não estou a lembrar de nada específico, uma coisa que eu só como naquele lugar quando vou de férias, vou comer. Preciso comer até sair de lá a rebolar? Não. Preciso ir lá comer todos os dias? Não. Posso fazer escolhas que façam sentido para os meus hábitos, de maneira que eu possa aproveitar e que eu possa realmente, quando voltar de férias, ir leve, por assim dizer, leve não fisicamente, mas consciente de que eu aproveitei, mas agora não tenho que me preocupar porque tive uma péssima alimentação ou porque o meu peso aumentou imenso e agora vou ter imensa dificuldade em perder. Não, é aproveitar, mas com equilíbrio. Vocês já sabem que eu falo muito isto de equilíbrio e equilíbrio é a base de tudo. Uma outra coisa também muito importante e que eu falo disto no nosso dia-a-dia é o nosso autocuidado e é o tempo para nós. E mesmo nas férias é importante manter esse tempo. É claro que nós estamos de férias, estamos a aproveitar, mas normalmente estamos com outras pessoas, acabamos por fazer sempre coisas com outras pessoas. E às vezes é importante nós termos um tempinho para nós, mesmo que sejam 15 minutos, meia hora, e isso pode-se fazer facilmente ao ler um livro ou, por exemplo, de manhã, quem acorda um bocadinho mais cedo, enquanto os outros estão a dormir, aproveitar para, sei lá, para ir para o jardim, para ir ler um livro, fazer uma caminhada, meditar. Há sempre tempo para manter essas coisas. Se são coisas que são importantes para vocês, esse tempo vosso, não há necessidade de não manter esse hábito. É super simples, não vai estar na mesma rotina do dia a dia, mas é só pensar: ok, a minha rotina mudou, os meus horários mudaram, onde é que eu posso encaixar aquele bocadinho, aquele bloco de tempo, onde é que eu posso encaixar aquele bocadinho em que eu meditava, ou aquele bocadinho em que eu ia fazer uma caminhada e ia só aproveitar a natureza, ou aquele bocadinho em que eu tirava para ler. Há sempre a possibilidade, mesmo durante as férias, mesmo com imensa gente, há sempre a possibilidade de tirar esse tempinho para nós. E o que é que eu tenho aqui? Pronto. E sobre trabalhar. Para quem é empreendedora, para quem tem uma equipa, para quem não, quando vai de férias, não tem ninguém que a substitua, como é que podemos manter o nosso negócio? Eu acho que, primeiro, nós temos que pensar que se é para descansar, é para descansar. E se nós efetivamente precisamos descansar e precisamos desligar, se isso faz sentido, nós temos que desligar. E é tão simples como avisar nas nossas redes sociais: olha, vou de férias, vou sair, vou mesmo fechar a porta, não vou estar aqui nos próximos dias. Quando voltar, voltamos a falar, tudo bem. E está feito. Se vocês tivessem uma loja física, vocês fechavam a porta e diziam: volto daqui a 2 semanas, como toda a gente faz, não é? Quantas vezes é que eu passo num estabelecimento em que vejo período de férias de dia X a dia X estamos fechados. Pronto. Tão simples quanto isso. Portanto, não é preciso vocês sentirem culpa, que eu sei que há muita gente que sente essa culpa de ai, vou de férias, mas não posso deixar de dar atenção ao meu negócio. Se é importante, se vocês não têm um equilíbrio no dia-a-dia, vocês precisam mesmo desligar, ou por alguma razão, mesmo que vocês consigam manter o equilíbrio no dia-a-dia, e ter tempo a vocês, ter tempo a descansar. Às vezes, quando nós vamos de férias, não é prático nós estarmos sempre ligadas às redes sociais e a fazer coisas no nosso negócio. Então, se é para desligar, sem culpas. Se, por outro lado, vocês têm a possibilidade de fazer alguma coisa, vocês vão de férias, não vão estar a trabalhar como se fosse um dia normal, por assim dizer, um dia em que não estão de férias. O que é que vocês podem fazer para continuar a ter a loja aberta, por assim dizer, mas também aproveitar as férias? Uma das coisas que eu sugiro logo é preparar coisas com antecedência e agendar publicações, preparar stories, mesmo que vocês não as agendem, tê-las preparadas só para publicar, eventualmente vídeos, aulas, posts de blogs, agendar tudo o que for possível. Deixar preparado coisas que vocês querem fazer, pessoalmente não podem agendar, mas deixar já tudo preparado por um lembrete e vocês já sabem: ok, neste dia, nesta hora eu tenho que publicar isto, ou eu tenho que falar sobre isto. Logo, tão simples quanto isso.
E vocês podem manter mesmo que nos dias de férias vocês não queiram manter um conteúdo ou mesmo ritmo que vocês costumam fazer no dia a dia. Vocês podem aproveitar as férias para ter um conteúdo mais leve. Vou supor que vocês agendam uns posts habituais, mas nas stories não querem estar a fazer grandes storytellings, não querem estar a fazer vendas através das stories, querem aproveitar as férias. As pessoas vão perceber que vocês estão de férias, mesmo que vocês não digam, não é? Vocês vão começar a pôr fotografias de lugares diferentes, ou que estão nas férias, ou que estão na praia, por exemplo. Portanto, as pessoas vão perceber. Então, vocês podem aproveitar para precisamente colocar esse conteúdo mais leve do vosso dia-a-dia, da vossa rotina das férias e manter na mesma atividade na vossa conta do Instagram, por exemplo, ou nas outras redes sociais, e manter os vossos seguidores ativos. Os vossos seguidores também gostam de ver quando vocês vão de férias, o que é que vocês vão fazer. Aquelas fotografias de quem vai para a praia, de quem vai para lugares diferentes, de quem vai eventualmente fazer coisas diferentes, um restaurante. Se nós fazemos isso no fim de semana, muitas vezes, ou no nosso dia-a-dia, porque no nosso dia-a-dia vamos a um restaurante e partilhamos uma fotografia. Não é conteúdo de aprendizagem, não é conteúdo do negócio, mas faz parte do vosso dia-a-dia. E vocês podem simplesmente aproveitar, ok, há certas coisas que estão agendadas, outras coisas não têm obrigação. Eu estou de férias, eu não quero ter obrigação de estar sempre aqui. O que é que eu posso fazer? Posso fazer como se fizesse nas minhas redes sociais privadas. O que é que quando vocês vão de férias ou vão para algum lado, vocês põem nas redes sociais? O quê? Quando vocês vão almoçar a um sítio, quando vocês vão passear, fotografias com as vossas famílias ou fotografias ao pé de um monumento qualquer. Então, basicamente é isso. Vocês podem simplesmente aproveitar para fazer esse conteúdo mais leve, vão manter ali alguma ligação com os vossos seguidores, para não ser uma quebra total de simplesmente desaparecerem, se isso for importante para vocês, e vocês continuam a publicar de uma maneira sem grandes obrigações. Vocês vão fazer como se fizessem nas vossas redes sociais. Olha, agora vou aqui, vou tirar uma fotografia, vou partilhar, ou vou desejar um bom dia com o nascer do sol, ou vou tirar aqui uma fotografia com uma bebida ao pôr do sol e desejar um bom fim de semana, um bom fim de tarde a quem está a seguir no meu Instagram. Tão simples quanto isso. Se as férias são férias, vocês têm que pensar que se vocês querem manter o vosso negócio 365 dias com a porta aberta, que obviamente é uma grande vantagem das redes sociais, há a possibilidade de fazer sempre isso, ou vocês arranjam mais alguém para delegar isso, ou vocês nunca vão descansar e nunca vão de férias. Ok? Não é isso que nós temos. Vocês têm de descansar, obviamente. Ser empreendedora é exigente, mas não... Digamos que se vocês esgotarem a vossa bateria toda, depois não têm energia para continuar com o vosso negócio. Portanto, encontrar aqui o equilíbrio, decidirem se querem fechar a loja, vão avisar que vão estar ausentes e depois retornam normalmente, ou mantêm a loja aberta e vão colocando um conteúdo mais leve. Mesmo que vocês sejam aquelas pessoas que gostam de trabalhar durante as férias, vocês podem fazer uma coisa tão simples como reservar durante o vosso dia, no vosso horário, da mesma maneira que reservam tempo para vocês, numa altura em que o resto da família está a dormir ou está a fazer alguma coisa que não vos interessa, vocês podem reservar um tempinho para fazerem alguma coisa, como por exemplo, porque vocês mesmo nas férias querem estar a responder a e-mails, querem estar a falar com as vossas seguidoras, com os vossos clientes, querem de alguma maneira continuar a controlar alguma coisa. Então vocês reservam, por exemplo, meia hora ou uma hora no dia e nessa altura vocês estão dedicados ao vosso negócio. No resto das horas vocês estão a descansar e vocês estão a aproveitar as férias. Portanto, há aqui várias maneiras de vocês irem de férias, descansarem, manterem o vosso negócio a vários níveis, consoante fizer sentido para vocês. Não é preciso haver grande preocupação e grande stress relativamente a isso, porque toda a gente vai de férias, toda a gente vai perceber se vocês tiverem uma rotina diferente no vosso negócio, se vocês desaparecerem durante uns tempos, e quando vocês voltarem as pessoas vão lá estar. Se as pessoas não estiverem, é porque não fazia sentido para elas, e vocês não querem manter pessoas que não estão interessadas e que desaparecem só porque vocês vão de férias durante 15 dias. Portanto, não há que ter essa preocupação. E quando retornamos
de férias, há sempre aquela questão, que eu falei isto, que é voltar aos hábitos habituais. Ai, que bonito, voltar aos hábitos habituais. Voltar aos hábitos do dia-a-dia. Okay, mudou a rotina completamente, foi aproveitar ao máximo as férias, agora voltamos. Já vos falei do que é que vocês podem fazer para minimizar essa alteração de rotina quando regressarem, mas quero também que vocês pensem que quando vocês regressarem, logo no primeiro dia de trabalho, ou primeiro dia de trabalho, no primeiro dia de rotina normal, nem sempre faz sentido começar exatamente na rotina como vocês a deixaram antes de ir de férias. Às vezes é preciso continuar aquela fase de transição. É quando, por exemplo, nós temos um dia de exceção e nos deitamos super tarde. Se eu no outro dia quiser acordar às 6 da manhã, vai ser muito difícil. Se calhar eu posso acordar às 7 da manhã, ou eu posso, naquele dia, cancelar algumas atividades, porque eu sei que vou estar muito cansada porque dormi menos horas. E quando nós voltamos de férias, é exatamente da mesma maneira. Nós temos que ver em que ponto é que nós estamos, o que é que nós conseguimos manter dos nossos hábitos, o que é que vai ser fácil voltar à rotina habitual e o que é que ainda precisa mais uns diazinhos de transição. E essa transição não é só nos últimos dias de férias, mas é também nos primeiros dias ao regressar à nossa rotina habitual. Portanto, adaptar isso, mudar algumas rotinas, se calhar não voltar logo no primeiro dia ao ginásio, se isso não fizer sentido, se calhar fazer algumas alterações de horário e devagarinho ir voltando àquilo que é habitual, aos bons hábitos, aos hábitos que fazem parte da vossa rotina. De maneira que também não seja um choque, porque se vocês tiverem uma rotina de férias completamente diferente da vossa rotina do dia a dia e vocês passarem de um deles num dia para a outra rotina no outro dia, vai ser um choque muito grande e não vai correr muito bem. Portanto, a minha sugestão é precisamente continuar essa transição entre os últimos dias de férias e os primeiros dias de regresso à rotina do dia a dia, para poder ser uma transição suave e vocês se sentirem bem, porque eu acho que é importante vocês pensarem que eu posso ir de férias e aproveitar, e quando regressar não vai ser um sofrimento. Vai ser uma transição suave, realmente vou voltar à minha rotina habitual, vou ter que fazer certas coisas que preferia estar de férias, não é? Toda a gente quer isso, mas não precisa ser um choque, não precisa ser ali uma coisa má, pode ser uma transição suave e assim é mais fácil também vocês retornarem aos vossos hábitos, porque se forem obrigados a voltar aos vossos hábitos de uma maneira muito radical, se calhar vocês fazem no primeiro dia, no segundo dia já estragaram tudo. É quando começamos com um hábito novo, nós também começamos devagarinho, 1% de cada vez. Porquê? Porque nós não temos esse hábito, nós temos que nos habituar a fazer os hábitos, estão a ver? Nós temos que nos habituar a fazer uma determinada coisa devagarinho, para nós podermos enraizar esse hábito. E na transição das férias é exatamente a mesma coisa. Pronto, basicamente é isto, é muito simples. Equilíbrio acima de tudo, encontrar o que faz sentido. Aproveitar as férias, ao máximo mesmo, aproveitar as férias, perceber aquilo que não esquecer quais são os vossos hábitos no dia-a-dia e perceber o que é que vocês podem manter ou reduzir ou não cortar radicalmente naquilo que puderem e depois fazer uma transição suave quando vocês regressarem, porque eu acho que só assim é que a vida vale a pena. Se nós nos sentirmos bem e aproveitarmos ao máximo a vida, mesmo quando temos obrigações, mesmo quando temos que fazer coisas que não gostamos tanto, conseguir fazê-lo de uma maneira leve e com bem-estar e com energia e motivação para fazermos as coisas que nós realmente gostamos. Como eu disse, última aula desta temporada. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado bem tudo aquilo que eu vos quis transmitir, que tenha feito sentido para vocês e que tenha realmente feito alguma alteração nas vossas rotinas, na vossa produtividade. Aproveitem bem as férias e continuação de um resto de boa semana. Beijinhos!